Oi, meu nome é Camila e eu estou aqui para te ajudar a aprender português. Bem-vindos a esta aula que é para você que está aprendendo este novo idioma. Então, aqui no canal nós já tínhamos feito um vídeo sobre o alfabeto, mas como nós tivemos um probleminha técnico, hoje nós estamos gravando de novo este vídeo. Então, hoje vamos falar sobre o alfabeto e de como pronunciar cada letra do alfabeto em diferentes palavras. Começando então pela letra A. A letra A, ela se pronuncia de duas formas. Ela se pronuncia às vezes mais fechada e outras vezes mais aberta. Por exemplo, na palavra abelha, nós temos duas As abertas. Abelha, abelha. Já na palavra maçã, nós temos uma A mais aberta e a outra mais fechada. Maçã, maçã. Algumas vezes, essa A, que é mais nasal, ela recebe esse acento e outras vezes ela não recebe nenhum acento. Por exemplo, nessa palavra, cama. Primeiro é mais nasal e depois mais aberta. Cama, cama, cama. Depois seguimos então com a letra B. A letra B, você tem que fechar os lábios e abrir. B. E junto com as vogais, ela fica assim. Ba, be, bi, bo, bu. Por exemplo, bola. Depois seguimos então com a letra C. A letra C, ela é um pouquinho mais complicada. Ela junto com as vogais, ela se pronuncia assim. K, C, si, co, cu. Você pode ver que a letra C, acompanhada da letra E e da letra I, ela se pronuncia como se fosse uma S. C, si. Por exemplo, C com A, nós temos caneta. C com E, nós temos cebola. Mas para complicar um pouquinho mais, no nosso abecedário nós temos também a letra C cedilha, que é uma espécie de cobrinha que vai embaixo da sílaba C com A, C com O e C com U, que aí deixa essas sílabas também com o som de S. Fica sa, só, su. E um exemplo, uma palavra com a C cedilha é palhaço, palhaço. Depois nós seguimos então com a letra D. A letra D, junto com as vogais, ela se pronuncia assim. Da, de, di, dó, du. Por exemplo, D com A e D com O, dado, dado. D com E, dedo, dedo. Dicionário, D com I, dicionário. E aqui nós temos um detalhe. Quando a letra E, acompanhada da vogal E, vai ao final da palavra, nós pronunciamos também como se fosse uma I. Di. Então, nessa palavra, cidade, cidade. Depois, a letra E, nós pronunciamos de três formas diferentes. Quando ela vai ao início ou ao meio da palavra, nós pronunciamos assim. Espelho, espelho, espelho. Depois, quando ela vai ao final da palavra, ela se pronuncia, como já falamos antes, como se fosse uma letra I. Por exemplo, telefone, telefone, telefone. E quando ela vai com esse acento, ela se pronuncia mais aberta. Pé, pé, pé. Depois seguimos então com a letra F, que é simples, junto com as vogais ela se pronuncia Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, por exemplo, faca. Depois seguimos então com a letra G. Junto com as vogais ela se pronuncia assim. Gá, G, Gi, Gó, Gu. Exemplos de G com A, gato, e G com E, gelo, gelo. Depois a letra H, quando ela vai ao início da palavra, ela não tem som. É como se ela não estivesse aí. Por exemplo, hotel.
hotel. Mas quando ela vai acompanhada da letra L, ela se pronuncia assim: palhaço, palhaço. É como se a letra H fosse uma letra I. Palhaço, palhaço. Depois seguimos com a letra H acompanhada da letra N, que ela se pronuncia assim: desenho, desenho. Seria para, se você fala espanhol, seria como a letra N do espanhol. Desenho. Depois seguimos com a letra H acompanhada da letra C, que ficaria assim: chave, chave. Depois seguimos com a letra I, que essa é simples, ainda bem, igreja, igreja. Depois a letra J, que também é simples, ela junto com as vogais, ela se pronuncia já, jé, ji, jó, ju. Por exemplo, janela. Depois seguimos com a letra K, que nós não temos palavras nossas com a letra K. As palavras são todas estrangeiras. Por exemplo, kiwi. Depois a letra L, junto com as vogais, ela fica lá, lé, li, ló, lu. Por exemplo, laranja. E quando a letra L vai ao final da sílaba, ao final da palavra, ela se pronuncia como se ela fosse uma letra U. Por exemplo, papel, papel. Depois, seguimos com a letra M, que junto com as vogais ela se pronuncia assim: ma, me, mi, mo, mu. Por exemplo, mamão. E quando a letra M vai ao final da palavra, ela se pronuncia como se fosse uma N. Ficaria, por exemplo, essa palavra homem, homem. E quando ela vai antes da letra P e antes da letra B, ela também se pronuncia como se fosse uma N. Campeão, né? Por exemplo, campeão. Ou ambulância, ambulância. Agora seguimos com a letra N. A letra N, junto com as vogais, ela fica assim: na, né, ni, nó, nu. Por exemplo, Argentina, Argentina, Argentina. Depois a letra O, ela se pronuncia de três formas diferentes também. Ela se pronuncia mais fechada, como por exemplo, oferta, oferta. Ela se pronuncia mais aberta, quando ela vai com este acento, por exemplo, avó, avó. E ela se pronuncia como se fosse uma letra U quando ela vai ao final da palavra. Por exemplo, amigo, amigo. Depois seguimos com a letra P. A letra P, ela junto com as vogais, ela fica assim: pá, pé, pi, pó, pu. Por exemplo, pipoca, pipoca. Depois a letra Q, ela sempre vai acompanhada da letra U. E aí depois da letra U, ela vai junto com as vogais. Ficaria assim daí: quá, que ou que, qui ou que e quó. Por exemplo, quarto, outra palavra, queijo, liquidificador e 15. E aí é com o tempo que a gente vai reconhecendo, né, que quando as palavras elas se pronunciam com que ou como que, ou qui ou como que. Com a prática, com a prática. Depois seguimos então com a letra R, que ela se pronuncia de duas formas diferentes. Ela se pronuncia quando ela vai ao início da palavra, ha, ré, ri, ró, ru. E quando ela vai ao meio da palavra, ela se pronuncia assim: ra, tem que vibrar um pouquinho a língua. Ra, ré, ri, ró, ru. Por exemplo, essa palavra, ela tem uma R ao início da palavra e outra R no meio da palavra. Aí ela se pronuncia assim: ratoeira, ratoeira, ratoeira. E quando ela vai também, quando nós encontramos duas R's juntas no meio da palavra, ela também se pronuncia como se estivesse no início da palavra. Se pronuncia assim: carro,
carro, carro. Depois seguimos com a letra S, que junto com as vogais se pronuncia assim. Se pronuncia de duas formas. Se pronuncia sa, se, si, só, su. E também se pronuncia assim. Za, zé, zi, zó, zu. Como se fosse uma letra Z. Um exemplo, sanduíche, sanduíche. E um exemplo da outra pronunciação, casa, casa. Depois, seguimos com a letra T. A letra T, junto com as vogais, ela se pronuncia tá, té, ti, tó, tu. E como antes que vimos com a letra D, com a letra T, passa a mesma coisa. Quando a palavra termina com a letra T acompanhada da letra E, ela se pronuncia também como se fosse a letra I. Aí seria tá, ti, tó, tu. Por exemplo, quando ela vai ao meio da palavra, ela se pronuncia teto. E quando ela vai ao final da palavra, ela se pronuncia tomate, tomate. Depois, a letra U é simples, por exemplo, uva. E a letra V, aí você tem que separar ela bem, a pronunciação dessa V e da B que a gente viu antes. Essa é V. A outra, do início do abecedário, é B. A gente fecha bem os lábios. B. E essa a gente abre, a gente faz assim, V, V, V. Por exemplo, junto com as vogais, ela se pronuncia vá, vé, vi, vó, vu. Por exemplo, avião, avião, avião. Depois, a letra W, nós não temos palavras nossas com essa letra. As palavras que nós usamos são palavras estrangeiras também. Por exemplo, show. Depois, temos a letra X, que se pronuncia de 4 formas diferentes. Ela se pronuncia assim, faxina, faxina. Se pronuncia como se fosse uma letra Z também, exemplo, exemplo. Se pronuncia experiência, como se fosse uma letra S, experiência, experiência. E se pronuncia também como se fosse duas letras Cs ou uma C com S. Fica assim, conexão, conexão. Aí isso é com a prática depois que você vai reconhecendo quando se pronuncia de uma forma e quando se pronuncia de outra. Depois temos a letra Y, que também nós não temos palavras nossas com essa letra. As palavras que usamos são palavras estrangeiras. Se usa bastante para nomes próprios. Por exemplo, Emily, Emily. E, para finalizar, temos a letra Z, que é simples. Ela, junto com as vogais, também se pronuncia za, zé, zi, zó, zu. E, por exemplo, temos zebra, zebra. E é isso, terminamos finalmente a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar embaixo nos comentários. E eu te espero na próxima aula. Um abraço e até mais!